What's poppin', everybody? Sr. Way Back here, Lucas, trazendo mais uma dica de inglês aí pra vocês hoje. E antes de eu começar, eu só queria te lembrar de me seguir em todas as minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque eu ensino inglês todos os dias lá no Stories. Eu também criei uma conta no TikTok, se você gosta desse aplicativo ou já conhece, também me segue lá, e Teacher Lucas Pereira, tem alguns vídeos bem bacanas lá também, você pode me seguir lá. E no vídeo de hoje eu queria ensinar um pouco pra vocês sobre pronúncia, porque esse é um tema muito buscado, eu acredito, entre os estudantes de inglês, porque a gente fica com muito medo de pronunciar as palavras erradas e cometer erros, e eu acho que isso é um dos motivos que deixa a gente com vergonha de falar inglês. Então vamos quebrar essas objeções, vamos quebrar esses medos, essa vergonha aqui no vídeo de hoje, com essas dicas que eu tenho pra trazer aqui pra vocês, beleza? Antes da gente começar, vamos só diferenciar pronúncia de sotaque, beleza? São duas coisas diferentes e é bom ficar claro. O sotaque, ele varia de região para região. E todo mundo tem sotaque, até os próprios nativos americanos têm sotaque, todo mundo tem sotaque. Em qualquer idioma você vai ter o seu sotaque. Por exemplo, se você é de São Paulo, você tem o sotaque paulistano. Se você é do Rio de Janeiro, você tem o sotaque carioca. Se você é do Sul, você tem o sotaque de lá também. Isso não muda, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você é de New York, você tem um sotaque. Se você é de Boston, você tem outro sotaque. Se você é lá de baixo, lá do Texas, por exemplo, vai ter um outro sotaque. E aí, se a gente for pro francês e pros outros idiomas, é a mesma coisa. Então o sotaque não muda. Quando a gente está falando um outro idioma, a gente vai ter o sotaque da nossa língua materna. Por exemplo, já ouviu o francês falando inglês? I don't think I'm very good. I think it's okay. Yes. I'm not consider myself as a fluent. I'm not bilingual, but I try to do my best. My accent is very bad. Quando um chinês, ou um japonês, ou um oriental fala inglês, ele tem sotaque oriental falando inglês. Hong Kong people very rich pay attention怪佬. If you come to Hong Kong you must go to the night market. We have so much stuff called 小吃. You go like Quando o italiano fala inglês, ele tem o sotaque italiano falando inglês. Today I'm going to Malta to big hotel. E é muito marcado. E isso não diferencia dos brasileiros também. Os brasileiros têm um sotaque específico ao falar inglês. Hi everyone, my name is John and I'm from Brazil, São Paulo City, and this is my YouTube channel. Welcome! This is my first video only English and I don't have a script to talk about it. Então o sotaque não é o problema, todo mundo tem sotaque, e isso não é o que te deixa melhor ou pior num idioma, ok? Outra coisa é a pronúncia. Pronúncia é falar a palavra corretamente. Então, se você pega uma palavra e distorce o jeito que é falado, isso já não é mais sotaque, isso é um erro de pronúncia, ok? E aí a gente pode chegar mais perto assim, então, como eu posso ter uma melhor pronúncia e um melhor sotaque, ou um sotaque mais fraco? Como eu posso diminuir o meu sotaque? Existem algumas ferramentas hoje em dia online que a gente pode escutar a pronúncia correta das palavras. Uma das que eu mais utilizo é o Google Tradutor, não para traduzir frases e palavras, porque ele sempre ferra com a gente, sempre traduz as coisas muito erradas. Eu uso o Google Tradutor para saber a pronúncia correta da palavra. E é legal que ele traz a fonética embaixo, então você consegue ver a fonética. Mas não se preocupa com isso, isso não é uma coisa certa. O Google Tradutor ajuda muito. Tem vários dicionários online também, tem o Oxford, tem o Merriam-Webster, tem alguns dicionários online também que são muito bons e você consegue ouvir a palavra também. Mas eu vou te trazer algumas dicas aqui que vão te ajudar também. A primeira dica é, presta atenção nos padrões de pronúncia que existe na língua. No inglês principalmente. Existem padrões, então algumas palavras elas são parecidas, elas têm um padrão de pronúncia. Vou te citar um exemplo, a palavra not, não em inglês, not.
Nota que não é com o fechado, not. Geralmente é o O aberto, not, ok? Not. Quer ver o padrão, então? Stop, not, stop. Of. Então, not, stop, of, on, out. Então é o mesmo som, ó. Stop, out, on, up, ok? Not. Então presta atenção. Isso é um padrão. Várias das palavras que tem o no meio vai ter esse som. Então é uma coisa que te ajuda na pronúncia. Minha segunda dica é listening. Ouvir o máximo que você puder de coisas em inglês. Então, ouvir inglês te ajuda muito a pegar esses padrões também. Então, assistir seriados ajuda bastante. Ouvir muita música, apesar da música às vezes não ajudar tanto, porque você tem ali não só o cantado, mas você tem toda a melodia por trás e às vezes pode te atrapalhar. Mas músicas ajudam muito também. Filmes, músicas, seriados, YouTube. Meu, eu assisto muita coisa em inglês no YouTube e tem vários vídeos que também tem legenda, então você pode ativar as legendas para te ajudar. E a minha próxima dica é prestar atenção nos sons também. Por exemplo, utilizando a letra P. Palavras que contêm a letra P, iniciam com a letra P. Elas são um pouco mais, elas são um pouco mais assopradas, a forma que você fala. Por exemplo, a palavra party. A gente falaria party, mas se você fizer ela um pouco mais assoprado, você diminui mais o seu sotaque. Então, party. Então, P mais assoprado, P. Então, português. Ao invés de falar português, fala português. Party, ok? Parece que você tá forçando, mas você não tá forçando, você tá diminuindo o seu sotaque assim. O T também. O T é uma outra palavra. O T é um outro som que é um pouco mais assoprado também. Então, ao invés de você falar to, você fala to. Ou Tim. YouTube, tube. Together. Então, time. Entendeu? Time, together, take. Então, mais assoprado. Isso acontece mais no inglês americano, mas tem alguns outros tipos de inglês que também usa. É transformar o T, quebrar o T que a gente fala, né? O T vira o nosso R. Então, por exemplo, a palavra better é escrito com T, mas a gente não fala better, a gente fala better. O número 80. A gente não fala 80, a gente fala 80. A gente quebra o T. A palavra greater, a gente fala greater. A gente não fala greater, a gente fala greater, ok? Uma outra dica também de pronúncia são algumas palavras que tem NT no meio delas. É mais ou menos uma regra. Não todas as palavras, mas a maioria delas, quando você tem um T depois do N, geralmente esse T ele vai sumir. Por exemplo, a gente não fala international, a gente fala international. A palavra internet, a gente não fala internet, a gente fala internet. Então o T a gente não pronuncia. Internet, international, internet. Advantage, não advantage, but advantage. Winter, inverno. Winter, não winter, but winter. Ou disappointed, ao invés de disappointed, ok? E nota a nossa palavra disappointed. Olha o P e o T que eu tô falando. É mais soprado, ó. O D também, ó. Disappointed, ok? Então lembra do sopro. O sopro ajuda muito, ok? E o TH, que a dica de pronúncia existem duas formas de você pronunciar o TH.
Uma é o vozeado e a outra é o soprano. Por exemplo, that. That é vozeado. That. Ó, você coloca a língua no meio do dente e faz that, ok? Já thanks. Thanks é assoprado, ó. Thanks. E aí você se pergunta, mas como eu vou decorar isso? No listening. Ou quanto mais você ouvir, você vai prestar atenção se ela é vozeado ou se ela é mais assoprado, ok? Então essas são algumas dicas de pronúncia para você melhorar a sua pronúncia. Eu espero ter ajudado um pouco. Se você tiver qualquer dúvida ou se você tiver qualquer dicas a mais, deixa aí nos comentários abaixo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu só queria falar um pouquinho do meu curso pra vocês. Pra você que já viu e tem me acompanhado, eu lancei o English First Step, que é o seu primeiro passo pro sucesso. É um curso de inglês online composto por 16 aulas. É um módulo introdutório. Se você tem tentado aprender aí sozinho, tem sido difícil, esse curso tá ajudando bastante alunos aí a aprender. É bem legal, bem dinâmico, tem videoaulas, tem os áudios para você praticar o seu listening, tem exercícios de fixação, tem um e-book bônus também de 50 internet que eu tô dando junto com o curso. E tudo isso por menos de R$1 por dia. Então se você tiver interesse, clica aí no botão que eu vou deixar abaixo para você saber um pouquinho mais sobre o meu curso. E se você ainda não tá me seguindo em todas as minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter e no YouTube. Se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho aí pra você receber notificação no seu celular todas as vezes que eu postar um novo vídeo. E valeu por assistir até agora. See you later. Peace out.